Graças, paz, povo abençoado, eleitos, predestinados no Cristo eterno. Eleitos de Deus Pai, predestinados antes da fundação do mundo. São os eleitos, os filhos de Deus, né, que herdarão, os que já estão herdando a vida eterna, e nós que vamos herdar o reino, a vida eterna, após a partida deste corpo pecaminoso, que se corrompe, né? E vamos herdar, né, o nosso espírito que já está revestido, né, do glorioso, do eterno, morreu aqui, tombou aqui. Existe um reino espiritual e eterno para os filhos de Deus, para a glória do nome dele. Sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, né, da Paraíba, João Pessoa, a capital, uma benção linda, maravilha, e Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, assim Deus querendo. O nome do canal, Metanoia da Graça. Se não recebe uma metanoia, meu irmão, você não passa de um religioso. Você que pratica dízimo, você que faz jejum, você que vai buscar o Espírito no monte, você que apresenta criança no templo, você que faz jejum e etc. Essas coisas. Você que participa de pãozinho com suco, você que pratica essas coisas na lei de Moisés, você não passa de um religioso. Eu sou evangélico, se eu morrer eu vou ser salvo. Vai não. Você tem que ser cristão. Você tem que conhecer o evangelho da graça, para a glória de Deus. Então, eu sou o irmão Van, estamos estudando sobre, agora nós vamos entrar num tema de muita atenção, muita observação, né? E de um cuidado especial aqui. Por quê? Segundo Tessalonicenses, principalmente capítulo 2, os religiosos evangélicos, doutores, pseudos doutores, pseudos pastores e pastoras, são pseudos, não passam disso, porque são enganadores, enganam para ganhar dinheiro. Agora, eles pegam este segundo Tessalonicense aqui, que é o versículo carro-chefe, que é a propaganda enganosa para eles. Paulo não usou isso aqui para enganar ninguém, mas os religiosos nos dias de hoje, os pastores e as pastoras, usam este versículo para enganar, seduzir, levar pessoas a um falso entendimento, a um falso conhecimento nas Escrituras. Por que o senhor está falando isso, irmão Van? Porque os pastores, pseudos pastores, doutores, pegam isto aqui, este versículo, e diz que o anticristo virá e vai assentar-se no templo que os judeus vão construir. Então esse templo do futuro, né, que os judeus, que a religião evangélica, né, está aí morrendo de medo, diz que os judeus vão construir e Jesus vem e vai governar neste templo aqui não, mas no templo da religião evangélica. Então, eles ensinam isso, pastores e as pastoras e de outras religiões também, ensinam que os judeus já está construindo o terceiro templo. Isto é verdade, irmão Van? Não. Isto não passa de um engano. Isto não passa de uma mentira. Eles podem construir o terceiro templo? Sim. Qual é o problema? Não só lá em Jerusalém, mas em todo mundo. Quantos templos eles quiserem. Mas esse templo aqui nunca será o terceiro templo, que eles dizem que este templo, detalhe aqui, que eu não posso esquecer,
Os pseudos doutores religiosos evangélicos afirmam que Paulo estava se referindo, quando ele cita aqui templo, ao terceiro templo. Esta mensagem nos dias de hoje da religião evangélica é uma propaganda, repito, é uma propaganda fake e enganosa. O terceiro templo que a religião evangélica ensina é fake, propaganda enganosa. Vamos lá. Vou provar para você que está me assistindo pela primeira vez, você que é de qualquer religião, evangélica, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, catolicismo romano, e seja ela qual for, dizer que este templo aqui que Paulo escreveu para os irmãos de Tessalonicenses, que este templo aqui Paulo está se referindo ao terceiro templo, é propaganda enganosa nos dias de hoje. O falso ensino do terceiro templo. Vamos ler do versículo de número 1. Vamos lá. Aí agora é o seguinte. Vou contar com a tua paciência, com a tua contribuição, com o teu like, e se não é inscrito, dá uma força aí ao irmão Van, daqui da Paraíba de Cabedelo, beleza? Aí a gente vai devagar. 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, para a gente poder entender que a religião evangélica mente e faz propaganda da Bíblia enganosa, quando diz que este templo é referente ao terceiro templo. Vamos lá. O falso ensino da religião evangélica, versículo de número 1, ele diz, vamos ler aqui até o versículo 8 para a gente ter um entendimento. Eles usam esse texto aqui. Os propagadores de fake, pastores e pastoras. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Presta atenção. Paulo diz, vamos esclarecer algumas coisas. A vinda de Jesus está próxima e do nosso encontro com Ele. Olha só, já começa aqui, ó. Nosso, mas calma. Nosso, para eles ou para nós? Calma, nosso encontro com Ele. 2. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. A tradução é uma bênção. 3. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz presta atenção aqui, ó, aos detalhes que Paulo deixou. Aquele que traz destruição, o homem da perversidade, o homem da rebelião, o homem da perversidade, o homem que traz destruição. Presta atenção nesses detalhes. 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus, que a religião evangélica diz que esse templo aqui é o terceiro. Irmão, eu acho uma falta de ética, uma falta de compromisso, como diz que tem o Espírito Santo e mentem. Dizem que tem o Espírito Santo e omitem a verdade, escondem a verdade. Por que vocês, religiosos, pastores e pastoras, fazem isso? Por que vocês omitem esta verdade aqui? Até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Agora, 5 até o 8. Ele... Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Isso é uma vergonha religiosa, dizer que o anticristo vai surgir, que Jesus vai voltar e vai reinar no terceiro tempo. Isto é uma vergonha para vocês, pastores e pastoras.
6. E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Quando sua hora chegar. Será que já aconteceu isto? Pois essa perversidade já opera. Calma. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. Beleza? Então, alguns questionamentos nós podemos fazer, certo? Sobre o terceiro templo, né, que a religião evangélica tanto quer que aconteça, tanto que o terceiro templo deveria ser assim. Terminou o Apocalipse, o certo seria assim. Apocalipse capítulo 20, ponto final. Né? Quem tem sede, vem, aquele que não tem sede, né? Maranata, Maranata, hora veio, Senhor Jesus. Não é hora vem não, hora veio, ele já veio. Mas tudo bem. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ponto final. Aí vem, segundo Apocalipse, revelação de Jesus Cristo à religião evangélica, vírgula, religião católica, vírgula, religião testemunhas de Jeová, vírgula, e o adventismo do sétimo dia. Capítulo 1, terceiro templo. Aí eles vão construir as doutrinas deles no segundo Apocalipse da religião evangélica e as demais associadas a ela. Aí sim entraria capítulo 1, versículo 1. O terceiro templo que será construído, né? O anticristo virá, porque essas doutrinas não passam de falácias da religião evangélica. Agora, presta atenção aqui, ó. Ele se exaltará e se oporá, né, a tudo que o povo chama de Deus e todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus. Vamos ver se esse templo aqui será um terceiro templo ou a que templo Paulo estava se referindo. Será que tinha um templo de pé no tempo de Paulo, de Pedro e de João e do Apocalipse e de Jesus? Será que já existia um templo lá? Será que existia uma construção magnífica? Será que o anticristo, né, o filho da perdição, ele sentou-se nesse templo ou ele ainda está esperando um terceiro templo? Paulo disse que ele já estava manifestado. Será que ele está vivo até os dias de hoje? Calma. Primeiro, qual o ano dessa escrita aqui? O ano. Não, primeiro vamos saber o autor. Vamos ver o autor. Quem escreveu isso aqui? Será que foi algum pastor no ano passado? Quem é o autor dessa primeira Tessalonicense e segundo Tessalonicense? Vamos ver. Vamos ver quem escreveu para estes irmãos aqui. Autor de Tessalonicense. Primeiro Tessalonicense. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ver o autor. Nós, Paulo, Silas e Timóteo. Presta atenção nesse início aqui. Autor de Tessalonicenses não foi nenhum doutor nem pós-doutorado pastor. Não. E nem foi já no século 21. Ou seja, não foi no ano 2000, no ano 1500, 1600. Não. Não foi depois de 70. Então, presta atenção aqui. Autor de Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 1. Nós quem? Paulo, Silas e Timóteo. Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. Então, autor foi quem? Paulo, com o auxílio de Silas e Timóteo. Autor, Paulo. Os ajudantes a escrever esta carta, Silas
e Timóteo. Capítulo 1, versículo 1. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver quem escreveu 2 Tessalonicenses, que fala do templo e do filho da perdição. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, vamos para cá. Isso. Capítulo 1, versículo 1, que diz: nós, Paulo, aqui já é segunda, viu? Lá foi a primeira. Nós, Paulo, por quê? Porque foi o mesmo autor, auxiliado por Silas e Timóteo, escrevemos esta carta. Beleza? Quem escreveu 1 Tessalonicenses? Isso é importante para desmistificar, né? Para tirar o véu da religião evangélica, para mostrar, dizer para eles, frear eles, dizer para os pastores e pastoras, doutores, pseudos, doutores e doutoras da religião evangélica, pararem de enganar o povo. Vamos lá. Autor de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, nós quem? Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo, ok? Escrevemos esta carta. Quem escreveu? Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo. Vamos repetir bem para ficar bem guardadinho na nossa mente. Agora também no capítulo 3, versículo 17, se eu não estiver enganado, capítulo 3, versículo 17. Aqui está minha saudação do próprio punho, Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo as escrevi. Beleza? Autor, Paulo. Quem escreveu? Paulo. Aqui, para que provar que eu mesmo as escrevi. Eu mesmo quem? Paulo. Paulo escreveu. Beleza? Tranquilo? Ano da escrita. Irmão, daqui para frente, eu acredito que a religião evangélica, não por minha causa, mas pelo os demais irmãos pregadores da graça, né, que estão combatendo esta heresia da religião evangélica, dos pastores e das pastoras, dizendo sobre o terceiro templo e que o anticristo ainda vai surgir. Isto não é heresia, não. Isto não é um falso ensino. Não. Isto não é uma doutrina errônea. Não, isto é verdade. Vamos ver se é verdade. Autor Paulo, beleza? Tranquilo? Ano da escrita. Ano desta carta aqui, da primeira e segunda. Qual foi o ano? Vamos ver aqui. O ano desta carta, segundo, né, os historiadores, os melhores os homens e mulheres que estudaram sobre estas cartas do Novo Testamento, eles chegaram a uma conclusão que 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses foram escritas, estas duas cartas, no ano 50 ao ano 52. Neste período do ano 50 ao ano 52, estas cartas foram escritas por Paulo. Beleza? Aqui, ó. Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Paulo escreveu aos Tessalonicenses entre os anos 50 e 52 do primeiro século da primeira era cristã. Tranquilidade? Beleza? Aqui, muito bem. Agora, o motivo da carta. Qual o motivo desta carta aqui? Então, nós já descobrimos quem foi o autor, o ano que esta carta foi escrita. Agora, o motivo desta carta. O motivo da carta? A vinda do Senhor Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7. Versículo 1. Olha o motivo da carta de Paulo. Aqui. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, certo? 2 Tessalonicenses,
1:7, agora o 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos. Então, um dos motivos da carta de Paulo era a vinda do Filho do Homem. Lembrando que ano da carta 50, 52, primeiro século da primeira era. O motivo da carta, sim, a vinda do Filho do Homem, certo? Ou de Cristo Jesus. Capítulo 2 e o versículo 1, Paulo também fala sobre isso. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Nosso encontro com Ele. Nosso, eles ou nós? Calma, calma. Não vamos entrar nesse detalhe ainda. Mas é um forte detalhe contra o falso ensino da religião evangélica. Então, o motivo da carta, o primeiro motivo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O segundo motivo, o aparecimento do filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 ao 3. Agora, o segundo motivo de Paulo era preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem e também esclarecer a vinda do filho da perdição. Olha só. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surjam a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Presta atenção no começo. Não se deixem enganar. Quem poderia ser enganado? São apenas detalhes. Nós ou eles do primeiro século. Paulo está dizendo, olha, vocês não se deixem enganar no que vai acontecer. Nós ou eles. Só um detalhezinho. Agora, versículo 3, versículo 4. Versículo 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Quem vai se fazer passar por Deus e quem vai se assentar no templo de Deus? O anticristo, o filho da perdição. Este templo aqui que Paulo está se referindo, escrevendo a estes irmãos, será que esses irmãos conheciam este templo? Será que Paulo, Pedro, João, Jesus e todos os irmãos do primeiro século, do ano 50 a 52, sabiam que existia um templo em Jerusalém? Calma. Versículo de número 6. Isso tudo eu vou trazer à tona agora. E vocês sabem o que estava detendo, pois ele, vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Outro detalhe, eu vou trazer tudo bem arrumadinho. E vocês sabem, nós ou eles sabiam o que o está detendo. O que o estava detendo? O filho da perdição. Eles sabiam ou não sabiam? Esse vocês aqui é referente a nós do século 21 ou referente a eles do primeiro século, do ano 50, 52. Então, a escrita, ano 50, 52 do primeiro século, da primeira era cristã, autor desta carta, Paulo, motivo da carta, a vinda do Filho do Homem, e o segundo motivo maior é o aparecimento do Filho da perdição. O que dizem os religiosos? Pseudos, pastores, pseudas, pastoras, doutores, pseudos doutores e doutoras, sobre este capítulo de número 2, principalmente o versículo de número 4.
ele vai se assentar, que ele se exaltará, que ele se chamará Deus, e a todo objeto de culto, e se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. O que é que eles dizem, né? O que é que os pastores nos dias de hoje dizem sobre esta passagem aqui? É o seguinte, ele diz o seguinte, há uma profecia, preste atenção, os pastores e as pastoras, os doutores e as doutoras nos dias de hoje, dizem que há uma profecia bíblica sobre o terceiro templo. E eles citam exatamente 2 Tessalonicenses capítulo 2 para dizer, para afirmar que isto aqui é uma profecia para os últimos dias nossos e não deles. A gente já viu que os últimos dias não foi nosso, foi deles. Mas os pseudos pastores e pastoras, pseudos doutores e pós-doutorados e doutoradas em escatologia, a religião evangélica ensina que este 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala sobre a vinda de Jesus e do anticristo, e deste templo aqui, ó, isto aqui é uma profecia. Quem diz isso é a religião evangélica. Em algum momento, Paulo está citando aqui, a escritura de Paulo diz que é uma profecia. Calma. Vamos desvendar, vamos tirar o véu da religião evangélica, tranquilo? Então eles dizem que há uma profecia, que é capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Que mais? E eles dizem também, quando o anticristo surgir, ele vai abominar o terceiro templo. Eles chamam isso aqui de terceiro templo. Isto não é heresia, não. Dizer que Paulo estava escrevendo para esta igreja, que eles conheciam, que tinha um templo lá, certo? Que o templo estava de pé, mas que esse templo aqui, segundo a religião evangélica, é o terceiro templo? Não, isto não é uma aberração, não. Isto não é uma falácia, não, irmão Vão. É a religião evangélica. Quem está dizendo que aqui é o terceiro templo são os doutores da lei, irmão Vão. Você não pode ir contra os doutores, não. Aí o senhor vai se quebrar. Então, os enganadores, pastores e pastoras, afirmam que isso aqui é o terceiro templo. Paulo estava ensinando, segundo a religião evangélica, Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses que este templo aqui seria o terceiro templo, mas que os Tessalonicenses se preparassem para o encontro do anticristo que vai se assentar no terceiro templo e que os irmãos contemporâneos de Paulo ficassem vivos até os dias de hoje. Calma, calma. Não é o terceiro templo? Paulo não está se escrevendo para ele? O anticristo já estava presente? O anticristo também está vivo há mais de 2000 anos. Calma, calma. Deixa eu ver a hora. Deixa eu tomar uma aguinha para não ficar rouco. Beleza? Tranquilidade. Vamos aqui agora. Então eles dizem que o anticristo vai surgir, vai abominar esse terceiro templo aqui, que Paulo, segundo eles, Paulo está falando do terceiro templo. Cristo vai destruir o anticristo, vai ungir esse terceiro templo aqui, segundo a religião evangélica. Cristo vai ungir o terceiro templo e vai governar as nações do terceiro templo, que é esse aqui, ó. Cristo vai vir ainda pela terceira vez, segundo a religião evangélica. Ele já veio em 70, mas vai vir de novo. Esse templo os judeus vão construir, que Paulo está dizendo que os judeus iriam construir o terceiro templo, e Cristo vai reinar eternamente nesse terceiro templo. A pergunta que eu digo, será? Vamos fazer algumas perguntas no texto que vão nos ajudar muito a tirar o véu da religião evangélica, beleza? Vamos fazer algumas perguntinhas básicas. Tranquilidade, simples, uma pergunta simples, bem basicazinha. Primeiro, com essas perguntas,
essas perguntinhas já vão nos ajudar muito, já vai clarear muito, já vai trazer luz para dizer, no mínimo, que isto aqui não é uma profecia. E nem Paulo estava escrevendo para os nossos dias. Primeira perguntinha. Quando Paulo escreveu 1ª e 2ª Tessalonicense, no ano 50, 52, a quem ele se dirige? Paulo está se dirigindo a nós ou aos tessalônicos ou aos irmãos de Tessalonicenses? Isso é básico. Quando Paulo escreveu esta carta, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, Paulo estava se dirigindo, pensando na religião evangélica, ou Paulo está se dirigindo aos seus irmãos contemporâneos do ano 50, do ano 52, do primeiro século, da primeira era cristã? Quem Paulo se dirige? É aí onde você vai entender que você vai ter que escolher, ou você fica com as escrituras, ou você fica com o engano da religião evangélica. Então, primeira pergunta, Paulo escreveu para quem? A quem Paulo se dirige, 2 Tessalonicense? A nós, do século 21, Paulo estava escrevendo para nós, ou a eles do primeiro século? 1 Tessalonicense 1:1. Vamos ver. Vamos ver para quem Paulo estava escrevendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos tirar essa dúvida aqui. Tranquilo? Vamos tirar a primeira dúvida. Paulo escreveu para nós a respeito do terceiro templo, ou Paulo, Ou Paulo escreveu para seus irmãos contemporâneos do primeiro século? Se Paulo escreveu para nós, o anticristo vai surgir, haverá um terceiro templo, tem que haver um terceiro templo, certo? E Jesus vai voltar. Agora, se Paulo escreveu para os seus irmãos em Tessalônica, tudo é história, tudo é pretérito, tudo é passado, tudo terminou em 70. Vamos ver para quem Paulo escreveu. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 1. Vamos ver. Nós, Paulo, Silas e Timóteo. O autor está aqui. O ano está aqui, 50 52, da primeira era, do primeiro século. Escrevemos esta carta. Ele escreveu. A igreja. Que igreja? Nós ou eles no passado? A igreja em Tessalônica. A vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreveu esta carta aos irmãos do primeiro século, do ano 50 52, aos irmãos em Tessalônica. Ou esta carta é fantasma, ou não tinha endereço. Paulo escreveu uma carta sem endereço e sem tempo, atemporal. Não, ano 50 52, primeiro século, primeira era, e tinha um endereço. Qual foi o alvo desta carta? A quem Paulo estava pensando? A quem Paulo escreveu? O endereço? Qual era o alvo? Qual era o público de Paulo? Aos irmãos, a igreja em Tessalônica. Quem deveria se preparar? Quem iria ter um encontro com Jesus? Quem sabia que o anticristo já estava de pé? Quem sabia que ele iria abominar o templo de Jerusalém? Aos irmãos do primeiro século, aos irmãos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Paulo escreveu para estes irmãos, Paulo alertou estes irmãos, Paulo preparou estes irmãos, Paulo disse a esses irmãos que o anticristo já estava de pé, que ele iria se manifestar no tempo oportuno deles, e que eles iriam ter um encontro com Jesus, e que o templo, Paulo estava se referindo ao templo nos dias dessa igreja, desses irmãos contemporâneos, que caiu no ano 70. Então, a primeira falácia da religião evangélica cai por terra. Paulo não escreveu para nós.
primeiro erro da religião evangélica. Paulo não escreveu para nós. E isto me dá o direito de dizer que, aqui ó, capítulo 2 agora, capítulo 2, se Paulo escreveu para eles, esse aqui ó, ele se exaltará e se oporá tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto e até se assentará no templo de Deus. Se Paulo escreveu para eles, esses irmãos de Tessalônica sabiam que o templo de Jerusalém estava de pé, eles conheciam, eles entravam, eles viam, eles adoravam lá, eles eram judeus, eles sabiam que existia um templo em Jerusalém e que Paulo estava se referindo ao templo de Jerusalém que caiu no ano 70. Sim ou não? Se você entende diferente, me desculpe, meu irmão, mas eu não concordo com você. Respeito a tua opinião, respeito teu ponto de vista, né? Você que crê que ainda o anticristo vai vir, de que vai ser construído um terceiro templo. Por quê? Para o anticristo vir aqui, tem que ser construído um terceiro templo e tem que ser outro anticristo, menos o de Paulo, menos nos dias de Paulo. Porque Paulo está se referindo ao anticristo nos dias dele. E esse anticristo não é um chip, não é Roma, não é um papa, é um homem. O homem que tocou fogo ou que permitiu tocar fogo no templo de Jerusalém no ano 70. Um homem que destruiu, que assolou, arrasou, botou por terra o templo, a cidade de Jerusalém e matou mais de 1.200.000 judeus. Este homem, oh glória, foi o filho da perdição. Paulo conhecia, Pedro conhecia, João o conhecia, que João disse, filhinhos, é a última hora. Então eu peço a vocês, pseudos pastores e pastoras, parem de enganar, parem de mentir, não façam do dinheiro, né, a mola mestra de vocês, deixem de ser ambiciosos, falem a verdade. E isto aqui ocorreu nos dias de Paulo. Então, Paulo escreveu aos irmãos de Tessalonicense. Capítulo 1, 1 Tessalonicense 1:1, 2 Tessalonicense 1:1, Paulo, Timóteo e Silas escreveram a esses irmãos. Então, a consciência desses irmãos aqui ó, versículo 6, ele aqui ó, e vocês sabem, vocês quem? Eles ou nós? Primeira questão. Paulo, quando escreveu a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo se dirige a esses irmãos aqui, ó, vocês, Tessalônica, e não a nós. E nem a senhora doutora, e nem ao senhor doutor evangélico religioso. Deixa eu ver aqui o horário aqui. Bom, irmãos, vamos ficar por aqui. Esse é o primeiro questionamento, certo? Paulo escreveu a eles, eles estavam a par, consciente de que o anticristo iria se manifestar nos dias deles, nos dias desta igreja aqui. E esses dias chama-se os últimos dias. Tranquilidade? Próximo segmento, não pode perder mais esse estudo. Vamos mostrar para os religiosos, pseudos doutores e doutoras, de que eles não falam a verdade, omitem, esconderam para você durante centenas e centenas de anos, mas hoje, pela graça de Cristo, Deus tem usado seus pequeninos da graça para trazer à tona aquilo que a religião evangélica e católica ocultou durante muitos anos. Próximo estudo. Aos irmãos Tessalônica, no ano 50 e 52 do primeiro século, aqui, Tessalônica, deixa eu ver aqui, ó, essas palavrinhas aqui, ó, quando Paulo escreve irmãos, ele se dirige a nós do primeiro século
ou aos irmãos do segundo século, a nossa reunião. Então, uma série de perguntas que nós vamos fazer a 2 Tessalonicenses, a esse texto, dentro de um contexto que não bate com o ensino religioso, certo? Então, a falácia aqui, ó, ele se assentará no templo de Deus. Eu acredito que já deu para você captar que não passa de uma falácia o que é ensinado nos templos, nos púlpitos e nos canais da religião evangélica, do YouTube, o que é ensinado, as mentiras, o engano, o falso ensino, as heresias da religião evangélica nos dias de hoje. Esse templo aqui, que eles dizem que é o terceiro templo, é insustentável, certo? Isto é uma violação da escrita de Paulo. É você dizer o que Paulo não disse. É você acrescentar aquilo que o texto não está dizendo e nem acrescentou. Paulo está dizendo que esse templo eles conheciam. Este templo eles conheciam. Outra coisa, isto aqui não é profecia, isto é uma carta, não é uma profecia. Tudo isso no próximo vídeo. Aí eu te peço, deixa teu like, ajuda aí o irmão Van aqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste, Brasil, nordestino, quente, cabra macho, sim senhor. Ajuda aí este canal a crescer e deixa a tua inscrição para tudo para a glória de Deus. Não perca os próximos vídeos esclarecedores, desmascarando a religião evangélica sobre o terceiro templo. Amém? Deus te abençoe grandemente para a glória dele. Paz do Cristo eterno.